Estamos de volta e Ricardo Mota Entrevista desta semana tem como convidada a deputada estadual Jó Pereira, do MDB. E eu deixei para ela uma indagação, que é uma provocação, sobre a possibilidade, e o objetivo da pergunta é esse, de a senhora vir a ser candidata a governo do Estado. Por que eu pergunto isso? Essa é uma história que corre nos bastidores, não sei se por maldade ou não sei se por desejo de algumas pessoas. O que é que a senhora responderia a um lado e a outro? Ricardo, eu não conheço nenhum ator político, principalmente aqueles por vocação, que não queiram avançar na sua carreira política, né? E como deputada estadual, eu tenho um nível de contribuição à sociedade, né? Como deputada federal, um nível um pouco ainda mais, né? Ainda maior. Ou seja, tem uma escada que a senhora quer seguir? Como senadora, né, uma possibilidade de senador, lhe dar uma contribuição maior à sociedade e ao Estado, porque o Senado é a casa plural que representa os estados. Federação. E como governo, você tem a possibilidade de realizar aquilo que você, aqueles projetos, os ideais e os sonhos que você defendeu enquanto parlamentar. É normal de todo ator político. Falando um pouco do meu último pronunciamento na Casa de Tavares Bastos, eu dizia que nós precisamos no Brasil e mais especificamente em Alagoas vivenciar o momento administrativo, né? Diferenciá-lo do momento eleitoral, né? É necessário. Por que eu digo isso? Porque se alguém chegasse hoje e dissesse assim no meu ouvido: deputada, você não vai fazer isso enquanto deputada, porque isso fortalece um projeto político diferente do seu. E eu responderia a essa pessoa: não, eu prefiro fazer por Alagoas agora o que eu posso fazer agora enquanto deputada estadual. Porque Alagoas precisa avançar. Alagoas tem uma agenda, inclusive atrasada, que muito tem se tentado avançar, mas não se consegue, talvez por falta de planejamento, monitoramento de meta, definição, mas infelizmente definição de prioridades, talvez, definição de prioridades, que isso faz parte do planejamento, né? E eu diria que eu prefiro, enquanto mãe, enquanto mulher, mãe, dona de casa, empresária, como cidadã alagoana, eu preciso que a política faça agora, porque Alagoas vai estar num ponto futuro, num estágio mais avançado. E quando o processo político começa, que será daqui a 2, 4, 6 ou 8 anos, nesse ponto futuro, enquanto candidata a deputada federal, estadual mesmo, governadora, senadora, o que a sociedade indicar como, nós estaremos trabalhando em cima de um programa de futuro. E aquilo que foi feito enquanto parlamentar nos credencia, nos dá a confiança do cidadão de que aquilo vai ser executado. Então eu prefiro, o que é que eu resumiria? O agora nós precisamos fazer para construir um futuro muito melhor. Se não investir exatamente no cotidiano. E o futuro, no ponto futuro, os desafios que tivermos que enfrentar, nós vamos estar preparados, até porque candidato a governador, a senador, a deputado estadual ou federal, ele não é candidato de si mesmo. Ele precisa convencer outras pessoas para que faça parte de um projeto, e esse convencimento é extremamente necessário. Eu espero convencer muitas pessoas e muitos alagoanos e alagoanas. Pois é, aqui vamos ver, né? Agora, a senhora aponta uma questão que para mim é fundamental. Eu insisto nisso desde que eu tinha barba preta, tá certo? Que a educação, só ela é capaz de transformar o perfil de um povo. E a senhora bate muito nesse ponto, fez mais uma vez essa semana no seu pronunciamento da Assembleia. A senhora, por exemplo, elegeria a educação, ao invés da segurança, como uma prioridade absoluta? Como prioridade,
seria prioridade, inclusive, antes até de responder... Não desconhecendo a importância da segurança. Da segurança pública. Mas a mesma ênfase. Eu gostaria de, antes de responder, dizer que todas as minhas falas eu faço questão de concluir, mesmo que ela fale de temas outros diversos, eu faço questão de concluir que só com a educação pública inclusiva, transformadora, com tecnologia, é que nós vamos conseguir dar oportunidade de desenvolver Alagoas como um todo. E com relação à prioridade de educação, ela sempre precisa ser prioridade absoluta. A segurança pública, ela pode inclusive temporariamente estar como prioridade com a educação. Mas ela, à medida que você investe na segurança pública, a educação ela nunca sai do patamar de prioridade. Eu acho que a educação ela trabalha mais para a segurança do que a própria segurança pública. Quando eu trabalho a educação, eu estou trabalhando segurança. Claro. Eu estou trabalhando segurança pública. E quando eu trabalho a educação, mesmo que eu não trabalhe segurança pública, a educação ela vai um dia interferir na segurança pública. Mas se eu trabalho só segurança pública como prioridade e não priorizo a educação, aqui deixa de ter força. Ela tem um limite de conquista de resultado. Né? A educação, sim, é um resultado duradouro, transformador. Mas o detalhe é que é de médio prazo e longo prazo, e muitas vezes o governante, e me parece isso é um mal, que não é um mal brasileiro apenas, né? Investe exatamente, o marketing político tem essa história, né? De olha, a população está dizendo eu quero mais polícia, não está dizendo eu quero mais professor. Mas é por isso que é necessário termos políticas públicas de Estado, inclusive aprovadas através de legislação que seja cumprida, né? E políticas públicas de Estado consistentes que perpassem governo. E se isso for planejado no sentido de perpassar governos, nenhum outro vai agir de maneira eleitoral. E o agente político, ele precisa voltar a assumir, se é que já assumiu um dia, né, o papel de vanguarda, né? E a vanguarda é de alertar e puxar a população por um caminho. Acho que falta muito isso. Tomara que a senhora ajude também a consegui-lo, tá bom? Falta mesmo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.